Meus queridos, eu preciso retomar um pouquinho o evangelho que nós rezamos no domingo passado, porque ele é a base para a compreensão e para a oração do evangelho deste domingo. Eu não sei se você recorda qual foi o evangelho que nós rezávamos no domingo passado. Num determinado momento da sua vivência com os discípulos, numa terra pagã, chamada Cesareia, Jesus volta-se para os discípulos e pergunta: o que os outros estão dizendo de mim por aí? Aí um discípulo diz: olha, dizem que és João Batista. Outro que falou que és Elias, Jeremias, um dos profetas. Tudo o que o povo entendia até aquele momento era Jesus como uma continuação de um profetismo do Antigo Testamento, profetismo esse ocupado em diversos momentos da história por homens de bem, como na primeira leitura nós ouvimos o profeta Jeremias. Olhavam para Jesus como uma continuação destes homens, a mesma missão, a mesma tarefa. E aí Jesus pensa assim: bom, isso é o que pensam as pessoas que não convivem mais proximamente comigo. E aí Jesus deve ter pensado: deixa eu ver o que aqueles que convivem mais de perto comigo pensam. E aí ele pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Lembram do evangelho de domingo passado? E Pedro toma a palavra em nome dos outros e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia, porque de fato, nesta definição, está contido tudo aquilo que nós precisamos saber e crer sobre Jesus. Mas eu não sei se você lembra, no final do evangelho do domingo passado, a última frase dizia assim: Jesus proibiu severamente que os discípulos falassem que ele era o Messias para os outros. E a gente se pergunta assim: mas por quê? Afinal de contas, o que todos nós precisamos saber é que Jesus é o Messias. E Jesus proibiu os apóstolos naquele momento de falarem isso para os outros. Por quê? Aí nós chegamos ao evangelho de hoje. Quando Jesus proíbe os apóstolos de falarem que ele era o Messias, Jesus o faz porque a expressão, o termo Messias, na época trazia mais confusão do que verdade. O povo de Deus inteiro esperava o Messias. O X da questão é se perguntar: que tipo de Messias? Quem é que eles esperavam? E aí, eles esperavam um líder poderoso da descendência de Davi, isso Jesus era. Um líder político que tivesse poder suficiente para expulsar os dominadores romanos da terra de Israel e reinstalar a monarquia davídica, reinstalar a monarquia começada por Davi no país Israel. Era assim que o povo via o Messias. Se os apóstolos saíssem pregando isso, a decepção seria muito grande. E aí Jesus começa a falar que tipo de Messias ele é. O Filho do Homem tem que ir a Jerusalém. Lá ele vai encontrar muita oposição. Vão prendê-lo, vão julgá-lo, vão torturá-lo, vão matá-lo. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Quando Jesus fala prisão, julgamento, tortura e morte, os apóstolos com certeza já nem escutaram a última frase: no terceiro dia ele ressuscitará. Foi por isso que Pedro chamou Jesus à parte e diz: não, esse tipo de Messias não nos interessa. Não é isso que nós estamos esperando. Não é isso que nós precisamos. E aí vem a frase mais importante
do evangelho de hoje. Aqui a tradução diz: afasta-te de mim, Satanás. A melhor tradução não é esta. A melhor tradução é aquela onde Jesus diz para Pedro assim: Pedro, fique atrás de mim, coloca-te no teu lugar. Quem diz como as coisas devem ser, sou eu e não você. Por que esta é a melhor tradução? Porque Jesus começa a colocar duas condições para quem quer segui-lo. A primeira, renuncie a si mesmo. A segunda, tome diariamente a sua cruz. Para quê? Para que você possa seguir. E você, pessoa inteligente que é, sabe o seguinte: eu não posso seguir Jesus se eu caminhar à frente dele. Dá para entender isso? Você só pode seguir uma pessoa se você estiver andando atrás dela. Senão é a pessoa que te segue. Quando Jesus diz para Pedro: coloca-te atrás de mim, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, nestas coisas essenciais, nestas coisas fundamentais para você e para todos, a última palavra é minha. E aí vem a primeira condição que Jesus coloca para sermos discípulos dele: renunciar a si mesmo. O que significa isso? Significa eu aceitar Jesus do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que fosse. Meus queridos, aqui está contido a essência daquela frase que nós rezamos muito frequentemente no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E eu não sei se na sua vida você já não se deparou com a vontade de Deus dura, difícil às vezes de ser engolida, difícil às vezes de passar na goela da gente. Mas você tem que dizer: seja feita a tua vontade. Renunciar a si mesmo significa deixar a vida da gente nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Aqui tem uma condição de uma fé madura que nós devemos buscar possuir, senão a gente não consegue renunciar a nós mesmos. Quantas vezes a gente acha que sabe mais do que Deus, que sabe melhor do que Deus? E Jesus diz: renuncia a você mesmo, aceita-me do jeito que eu sou. Eu sou o Messias que passa pelo sofrimento, pela cruz. Vai ter ressurreição? Vai ter. Mas não haverá ressurreição se não houver o sofrimento e a cruz. Primeira condição, renuncie a si mesmo. Segunda condição, tome diariamente a sua cruz. O que é a cruz? É a vida nossa, do jeito que ela é, com tudo de bom que ela apresenta e com os momentos difíceis que nós temos que passar. Ontem à tarde, lá na fazendinha, eu conversava com uma família que há 4 meses atrás perdeu um filho num acidente. Aquele pai e aquela mãe, certamente, na vivência do luto, sofrido, doído, eles estão vivendo isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje: agarra a tua cruz. Ele nunca prometeu que na vida do discípulo, na vida da discípula, não haveria sofrimento, não haveria cruz, não haveria contrariedade. A cruz muitas vezes eu ponho para mim mesmo, com os meus defeitos, com as minhas limitações. A cruz muitas vezes vem de pessoas próximas a mim, que me impedem de viver melhor. A cruz vem pela doença, a cruz vem de tantas formas, como também vem de tantas maneiras a alegria, a felicidade que também Jesus coloca na vida da gente. Meus queridos, ninguém de nós vai poder chegar no céu e dizer para Jesus: você foi sacana, você me enganou, você prometeu só coisas boas e na vida eu encontrei muita dificuldade. Jesus nunca disse que ele faria um papel de limpa-trilho na nossa vida, tirando diante de nós tudo aquilo que pudesse trazer sofrimento, dor, não.
Pega todo dia a tua cruz, diz ele, e vem atrás de mim. E aí vem a terceira condição para ser discípulo. É verdadeiro discípulo de Jesus aquele que tem consciência de que quem caminha à frente é o Senhor. É Ele que diz para onde vamos, é Ele que diz como caminhamos, é Ele que dá a direção. Não sou eu, não é Pedro, não é o Papa. Quem dá a direção para a igreja de Jesus é o próprio Jesus. Dá para entender isso? Estas são as condições, estes são os 3 pilares onde nós vamos fincar a nossa vontade de seguir Jesus com seriedade, com coerência, para não quebrar a cara. Se Pedro continuasse indo atrás de um Jesus glorioso, líder político, ele se decepcionaria muito em breve, quebraria a cara. Alguns dizem que foi isso que aconteceu com Judas. Judas tinha essa ideia sobre Jesus e não foi capaz de mudar essa ideia sobre Jesus. Alguns estudiosos dizem: a vida de Judas se estragou completamente quando ele se recusou de forma definitiva a aceitar Jesus do jeito que Jesus era e não do jeito que Judas gostaria que ele fosse. Então, meus queridos, o evangelho de hoje, ele é muito sério, né? Se você já, na semana passada eu celebrava aqui, se não me engano, às 16 horas, e eu pedia para as pessoas durante a semana serem capazes de fato responderem para si mesmas: quem é Jesus para mim? Era uma tarefa fundamental. Mas hoje a palavra de Deus coloca para a gente o seguinte: o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguimento só é possível quando a gente aceita Jesus como Ele é, seja feita a tua vontade, abraça a vida com tudo de bom que ela tem e com todas as dificuldades que porventura aparecerem. Deixa Jesus seguir à frente. O que Jesus falou para Pedro, Ele diz para cada um de nós: meu irmão, deixa eu ir adiante, eu sei para onde eu vou. Tem um pedido de perdão que nós fazemos na liturgia, que diz assim: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Ele é o caminho, por isso Ele vai na frente, Ele indica. Com Ele nós temos mais segurança, mesmo que às vezes isso pareça difícil para nós. A gente não imagina o quanto isso é importante para nós. Quando Jesus está à frente, dando o rumo, a chegada é certa, né? Quando uma outra pessoa quiser tomar o lugar de Jesus para apontar o rumo, nós vamos nos perder, porque a gente não tem certeza de que esta pessoa sabe de fato para onde vai. Jesus sabe para onde Ele vai nos levar. Como é que Ele dizia um dia? Na casa do meu Pai tem muitos lugares e eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Por isso, meu querido, minha querida, não tenha medo de deixar Jesus ir à frente da sua vida. Não tenha medo de deixar Ele apontar a direção. Isso não nos diminui, isso não nos faz menos sujeitos da nossa vida. Isso só garante que todo o esforço que a gente faz junto com Ele vai ter o resultado esperado, vai valer a pena. Dá para entender a palavra de Deus? Eu não sei qual é a intenção que você colocou para a sua missa. Eu gostaria de sugerir que também você fizesse dessa Eucaristia uma grande ação de graças, porque Jesus sabe para onde quer nos levar e garante que com Ele a gente chegue lá. Amém? Creio em Deus Pai,